vaca não voa. Então não adianta você querer colocar a pessoa certa no lugar errado. As características pessoais da pessoa que está naquele local têm que fazer sentido para a missão que você está atribuindo a ela. Nenhum problema com a vaca, né? Se for para estar lá na fazenda e dar leite. Agora, se for para voar, é outro bicho. Estamos de volta ao Na Trincheira, esse espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança. E o nosso assunto hoje é como minimizar os erros na escolha de um líder. Wilson, quando a gente fala sobre a escolha de um líder, talvez a gente está falando sobre um líder de pessoas, um líder de uma equipe, ou talvez um líder de um tema, né? Às vezes é um objetivo que o time tem, e alguém precisa liderar esse objetivo do time para poder fazer a coisa acontecer, né? E como líder, a gente precisa fazer delegação, a gente precisa saber, como um técnico de futebol, né, quem é a pessoa melhor para jogar na zaga, quem que é o melhor meio-campista, né? Então tem uma série de variáveis que um líder precisa considerar para tomar decisões de engajamento de pessoas em missão, em responsabilidades, né? Como minimizar a chance de erro para escolher pessoas para exercerem responsabilidades? Rafa, eu diria para você que fazer a escolha de outros líderes, seja para missões, seja para áreas, seja para projetos, né? Quando a gente fala missões, são objetivos específicos, pode ser um objetivo estratégico do ano, né? Ou seja, para resolver um problema em uma semana, que seja, né? Eu diria para você que é uma das tarefas mais desafiadoras da liderança. Porque quando a gente tem algo para resolver, seja uma área, seja o que aquela área tem que resolver, o que aquele projeto tem que resolver, qual é o problema que precisa ser resolvido, a pergunta mais importante que a gente precisa trabalhar é quem? Quem vai liderar essa missão? Quem vai liderar a solução desse problema? Quem vai liderar essa área ou esse departamento? E algo que é muito fácil o líder errar, o líder cometer erros em função de seus vieses ou em função de não investir tempo ou se dedicar para que isso aconteça, né? Então, quando eu falo de vieses, é porque a pessoa é um bom técnico, é uma pessoa da sua confiança, então você usa o critério confiança e você só consegue trabalhar com pessoas de confiança e você quer, inclusive, oportunizar para essa pessoa, né? Mas de repente não é a melhor pessoa para a missão, né? Ou você tem algum tipo de vínculo, algum tipo de interesse em ajudar essa pessoa. Tem vieses no processo de escolha da liderança que pode atrapalhar. Então, existem muitos elementos que atrapalham. Às vezes, o que está te impedindo são as limitações que você mesmo colocou para você. Então, tem que ser uma pessoa da empresa, ou tem que ser uma pessoa do mercado, ou tem que ser uma pessoa da minha área, ou eu não vou buscar líderes em outros departamentos da empresa que poderiam caber muito bem aqui, né? E eu vou criando limites, né, do meu raio de atuação. É uma barreira que a gente chama de barreira mental. Pode ser essa ou pode ser outra. Você cria barreiras mentais de possibilidades de escolha em você mesmo para você assumir essa posição, né? E você não olha muitas vezes as características, né, dessa pessoa para também fazer a escolha para a missão. Você olha mais a capacidade técnica, né? Mas você deixa de olhar características pessoais, né? Então são erros que normalmente a pessoa comete no processo de escolha. Vou abrir um pouquinho essas caixinhas para ficar um pouco mais claro, né? Falei um pouco do viés da liderança, mas vamos abrir características, né? É fácil a gente identificar uma pessoa, né, e querer promover ela, é o meu melhor desenvolvedor, a pessoa coordena muito bem esse departamento e quero colocar ela em outra área, né? Eu quero promovê-la de coordenador para gerente, por exemplo, né? Ou de uma função para outra, né? E às vezes você não avalia todas as características dessa pessoa,
né? Então, por exemplo, todas as pessoas elas têm características que são altamente potenciais e é intrínseca a ela, é natural dela, e tem limitadores que ela tem que superar para fazer uma tarefa, para cumprir um determinado objetivo. Ela faz, mas ela faz pelo esforço, ou talvez ela nem consiga fazer. Então, um dos pontos quando eu falo de características, né, e que até trazendo aqui uma boa prática, elenque 3 vícios que essa pessoa tem que podem atrapalhar e que podem impedir essa pessoa nessa missão. Legal. Né? Então, quais são vícios pessoais? A pessoa é desorganizada. Né? A gente tenta e tal, mas essa pessoa ela é muito boa, mas ela é desorganizada. Para a missão ou para a função, a organização ela é importante? Né? Vou trazer um exemplo. Né? A pessoa ela vai gerenciar um projeto, vai ter que cobrar áreas, né? Cobrar pessoas ou cobrar um cliente, né? De forma muito firme. É uma pessoa que ela consegue, se necessário, se impor numa reunião e fazer cobranças um pouco mais duras para estar numa posição de gerenciar um projeto, por exemplo, né? Ou ela teria dificuldade porque ela é o cara gente boa que não gosta de criar inimizades, é o cara que tem dificuldade de se colocar em situações de conflito quando é necessário, né? Um conflito de lutar pelo projeto e não o resultado do projeto ele está acima das relações pessoais, né? A missão ele está acima das relações pessoais no sentido de eu não vou preservar um relacionamento só por preservar o relacionamento e comprometer a missão. Eu não vou ser gente boa, né? Por exemplo, são exemplos de vícios pessoais que podem ser ou características, né? Eu falo vícios porque dependendo do contexto pode ser vício ou não, né? Característica negativa que se repete ao longo do tempo. Que se repete ao longo do tempo e que vai prejudicar, que vai ser difícil, essa pessoa tem que fazer um movimento muito grande de superação para estar naquela função. E ao mesmo tempo, do outro lado, quais são as maiores virtudes dessa pessoa e o quanto que elas pode listar também as top 3, né, se for o caso ou mais, né, que potencializariam essa pessoa nessa função. Então eu acabei de falar de uma pessoa que para gestão de projeto, por exemplo, tem uma parte relacional muito bem desenvolvida, gosta de estar lidando com as pessoas e as relações são muito importantes. Talvez para gerenciar um projeto não faça muito sentido, mas para um pós-venda ou para liderar um time de pós-venda ou para trabalhar na área comercial ou em outras áreas que se exige esse processo de relacionamento, né, seja muito mais fácil para essa pessoa fazer e liderar essa equipe, porque são características que vai potencializar aquela posição naquela liderança. Um treinamento que ajuda muito a gente identificar essas características é o Enneagrama, né? Então aqui eu estou falando também que para a gente falar disso, o líder tem que ter repertório, né? A gente já falou sobre repertório, tá num dos episódios na trincheira. Vou pedir para a equipe colocar o link do episódio sobre criação de repertório para a liderança também nesse episódio. Então você precisa de repertório para você fazer essas análises. Obviamente você não é psicólogo, né? Nós não estamos falando disso, mas você consegue identificar vícios, né, e virtudes dessa pessoa, de tal forma que você consegue analisar o quanto que elas podem impactar positivamente ou negativamente essa posição, né? E uma outra característica é como você vai colocar um líder novo numa determinada posição, a gente costuma olhar muito para as realizações passadas da pessoa. A gente deveria olhar muito mais para a capacidade de realização dessa pessoa futura. Então, olha para o passado, não se ele tem experiência ou não, mas se o que ele fez demonstra capacidade de fazer. Às vezes a gente está olhando senioridade, experiência, para não cometer erros. Não, eu preciso estar olhando para a inteligência, eu preciso estar olhando para a capacidade de realização futura. Então, o currículo dele só é uma demonstração do que ele é capaz de fazer. Agora, não é um garantidor. Não é um garantidor, porque mesmo que ele tenha que fazer algo similar, no contexto, naquela equipe, naquele projeto, naquela situação, naquela posição, pode ter que haver muitas adaptações. Aí a pessoa vem com vícios e tenta fazer a coisa exatamente da forma com que ela fazia antes, com ainda a retórica da experiência. Eu já fiz isso muitas vezes
E isso sempre funciona, o que pode ser, na verdade, uma barreira mental, simplesmente porque ele não vai conseguir adaptar. Então, essa capacidade, essa inteligência de fazer coisas e resolver coisas que nunca foram resolvidas é um item que normalmente a gente negligencia e dá muito mais valor à experiência pregressa ou contexto de negócio, relações do passado, do que a capacidade de realização futura, né? É nisso que o pessoal que está chegando, a nova geração, o pessoal mais novo, ganha muito fortemente de pessoal com mais experiência, porque se tiver uma boa bagagem, a capacidade de adaptação e evolução deles é muito grande. Não estou negando que experiência também não seja importante, mas eu não posso considerar somente isso. Às vezes é melhor uma pessoa com menos experiência, mas com mais capacidade de adaptação, realização e até mesmo de evolução, né? Porque a experiência eu posso dar suporte com o consultor. E isso entra no outro, no próximo ponto da escolha da liderança. Entendendo esses gaps, o que eu vou suprir, ou com apoio pessoal meu, que essa pessoa ela não está pronta, ela tem uma série de dificuldades, o que eu posso suprir enquanto líder dessa pessoa, de gaps que ela ainda tenha, de coisas que ela não estão prontas, e em quanto tempo ela deve estar pronta. Eu posso suprir pessoalmente, ou posso suprir com um consultor. Então, uma pessoa mais jovem, numa posição, ela não está preparada, eu posso trazer uma consultoria, ou eu posso estar pessoalmente apoiando essa pessoa para trazer a senioridade, né, ou a experiência que ela não tem ainda. Então, entender esses gaps e fazer a cobertura desses gaps para aumentar a chance de sucesso, na verdade, dessa pessoa. Aí eu estou falando em treinamento, consultoria, tem que dar repertório para essa pessoa, tem que ajudar ela a construir repertório para essa nova posição. Então são alguns dos itens que eu acho que são fundamentais e que se a gente não observar, certamente Legal. A gente vai errar no processo de liderança. Isso aí é sempre comparando com o desafio, com a missão, com a natureza da responsabilidade. Com a natureza da responsabilidade. Vamos olhar quais são as tendências de vícios que você está falando, também de virtudes, qual é a capacidade intelectual de aprendizado, de desenvolvimento, de fazer coisas novas, olhando para a experiência, e também a questão de dar recursos, né? Prover os recursos que a pessoa precisa para tentar garantir o sucesso, né? Mas tem um item que talvez seja um erro aí, Wilson, eu queria ouvir a sua opinião, porque você não trouxe isso. Você não acha que é um erro olhar para os vícios, as virtudes, a capacidade que a pessoa tem, dar todos os recursos, mas você está trabalhando com uma pessoa que não quer? Sem dúvida, aí é um grande problema, né? Então nós estamos partindo de um pressuposto, né, de que a pessoa quer. Que às vezes o querer é do líder. Às vezes o querer é do líder, e tem uma outra característica, né? Às vezes até a pessoa quer, mas ela quer pelos motivos errados, né? Então ela quer porque ela vai ter um aumento de salário. Status, né? Imagem, ganho de imagem, né? Uma progressão financeira, ou porque ela vai ser transferida para um local ou para uma unidade que ela quer, e não pela missão em si. Não existe conexão emocional ou conexão com a entrega, né? Isso não é um meio para a pessoa também chegar em algo, não estava na trajetória dela. Então, ela quer pelos motivos errados, né? Ou não quer. Ou ela não quer, né? Talvez aquela história que você fala de vez em quando aí, que eu tenho o meu melhor tratorista e eu coloco ele como chefe dos tratoristas, né? Essa é clássica. E aí eu descubro que eu cometi um grande erro, porque eu perdi um bom tratorista. Exatamente. E talvez ele nem quisesse, né? Ele só queria um aumento de salário. Exatamente. Né? Então esse é um erro que a gente comete com frequência, né? De não mapear, né, os motivadores da pessoa, e inclusive se ela quer. Eu acho que você trouxe muito bem essa característica, né, que eu assumi na minha resposta como verdadeira de início, e eu acho que você tem toda a razão, que é uma das primeiras que precisam ser mapeadas, né? O quanto que a pessoa realmente quer isso e qual é a motivação do porquê que ela quer isso. Porque eu conheço desenvolvedores, por exemplo, né? Claro que eles querem progressão em termos de carreira, mas eles gostam muito de desenvolver. E não necessariamente eles querem vir para uma posição para gerenciar outras pessoas, para ter que demitir pessoas. Mas ele é um ótimo líder de solução, um ótimo líder técnico. Ou a pessoa ela é um ótimo designer, né, de mídia,
faz entregas incríveis com uma equipe, coordenando uma equipe na parte artística, né, de criação, de uma agência, por exemplo, né? Mas aí eu coloco ele para liderar, contratar e demitir e dar feedback. Às vezes lidera muito bem a parte técnica, mas talvez na outra parte de fazer a parte de gestão de pessoas, fazer a parte orçamentária, né, aprovações, talvez isso tudo seja um peso para essa pessoa, né? Então entender exatamente o que ele quer, né? E quando eu trago, e existe um outro ponto, Rafa, que lembrando aqui eu também esqueci, vou aproveitar a tua pergunta para responder, né? Obviamente eu estou falando de vícios, estou falando de virtudes, né? Mas, e falei um pouco de capacidade, né, que a pessoa tem de aprender e evoluir, né? Mas eu queria resumir esse bloco todo, né? Uma vez eu estava conversando com um consultor, recebendo uma mentoria, na verdade, não era nem um consultor, é uma mentoria com um grande profissional aí do mercado, e eu conversando justamente sobre isso, né? Estruturação de equipes, estruturação de times, né? Como eu estava olhando para a minha equipe, né? E ele me fez uma observação que talvez resuma um pouco de tudo isso que a gente está falando. Nós, enquanto líderes, que vamos escolher outros líderes ou pessoas, né, para liderar missões, a gente precisa ser extremamente assertivo quem a gente está colocando. E ele me trouxe uma frase que é: vaca não voa. Então não adianta você querer colocar a pessoa certa no lugar errado. Perfeito. Né? Então as características pessoais, né, da pessoa que está naquele local tem que fazer sentido para a missão que você está atribuindo a ela. Nenhum problema com a vaca, né? Se for para estar lá na fazenda e dar leite. Agora, se for para voar, é outro bicho, né? Então nós precisamos escolher os bichos certos, no lugar certo. Ok. Isso significa entender o perfil da pessoa, né? Sem dúvida. O Enneagrama que você falou vai ajudar bastante. Enneagrama é um dos treinamentos que te ajuda, né? E os cuidados que eu falei no começo também dos seus próprios vieses e interesses, né? Então vamos lá. Eu preciso minimizar a chance de cometer erro, né? Olhar para os vícios, virtudes, as tendências comportamentais, inteligência, capacidade de aprendizado, né? Recursos que essa pessoa precisa, né? E agora esse elemento aí da vaca que não voa, né? A pessoa no lugar certo, porque ela tem que querer pelos motivos certos, mas ela tem que ter as características também que aquela missão demanda, né? E aí a minha pergunta é a seguinte: e o caráter? Bom, você está fazendo boas perguntas, porque eu já estou partindo de determinadas premissas, né? Bom, para mim o caráter ele é base, né? Então, porque uma pessoa pode ter tudo isso. Pode ter os motivos certos, pode ter muita capacidade, os vícios e virtudes equilibradinho, a vaca que eu preciso, top, mas tem um negocinho ali, né, chamado caráter, que às vezes pode colocar tudo a perder. Não seria um erro também de escolher uma pessoa sem olhar para esse ponto e talvez encantado com todas as outras características? Uma vez eu conversando com um empresário, né, e eu tive essa discussão com ele, né, era melhor uma pessoa sem caráter que entrega resultados, né, ou uma pessoa com caráter, né, que entrega resultados medíocres ou pequenos, né? Boa pergunta. É uma pergunta interessante, né? E a gente tendo essa discussão, ele falou, não, eu prefiro o mau caráter, mas que me entregue os resultados, né? E depois de um tempo a gente se encontrou, a gente conversando a respeito, ele falou, eu encontrei meu mau caráter, né? E a experiência não foi boa, porque ele entregava muito resultado, mas ele estava me roubando. Então o resultado que ele estava me entregando estava indo embora e me deixou com um monte de problema. Então, na verdade, o caráter ele vem antes, porque mais cedo ou mais tarde isso vai gerar um problema. É que nem você dormir com cobra, né? Vai te picar em algum momento, né? E isso vai trazer problemas. Então, a parte do caráter ela é base, né? Para que a gente fazer um processo de construção de liderança, porque é o caráter que vai trazer efetivamente confiança,
na missão, confiança de você em tudo que vai ser feito e como vai ser feito, principalmente, e também da própria equipe, né? Então não dá para confiar em pessoas, não dá para a gente entregar missões em pessoas que não tenham estrutura de caráter. E aqui eu vou ser um pouco mais, talvez abusado seja a palavra, tá? Porque caráter, às vezes a gente olha para a pessoa no escopo profissional. Ok. E o desafio aqui, quando você está avaliando o caráter, e eu acho que essa tua pergunta é muito importante, porque é algo que eu também observo, é o caráter dessa pessoa em todos os aspectos da sua vida. Não tem como a pessoa ter um bom caráter no trabalho e ser um mau caráter em relação à sua família. Então a pessoa, você imagina, eu trago para controlar a tesouraria da minha companhia, né, ou gerenciar, liderar o departamento financeiro ou a área de contas a pagar que o seja, né, e é uma pessoa que sabidamente trai a sua esposa. Tem a ver uma coisa com a outra? Como assim? É um ótimo profissional, altamente recomendado, currículo fabuloso, né? Cara, caráter é caráter em todos os aspectos da vida, né? Então, o que eu quero trazer aqui também para a audiência é que não tem essa do cara ser um bom profissional e aqui ele faz tudo certinho e a sua vida está toda virada de ponta cabeça. Então, caráter é em todos os aspectos da vida. Então, observe, né, o caráter dessa pessoa no fora do trabalho também. Ok. Quem é esse ser humano? Né? E aí eu acho que você também vai ajudar você a fazer boas escolhas para pelo menos esses elementos mínimos que são bem-sucedidos. Essa semana, inclusive, né, eu conversava com o meu filho em uma mentoria que eu estava fazendo para processo de sucessão dele, né? E aí eu fiz justamente essa pergunta, né? Você já observou quem são as pessoas que estão, né, nesse momento sobre a minha liderança, né? Como é que é a vida pessoal dessas pessoas? São casados, são solteiros, são divorciados? Como é que são suas famílias, né? E foi uma observação interessante nessa conversa nossa, né? Porque foi uma pergunta que eu fiz também, eu tendo resposta e querendo ouvir a percepção dele. E felizmente, né, pelo menos nesse momento, a gente tem pessoas de caráter, tanto no trabalho quanto pessoalmente. Legal. E aí, nossa querida audiência, você já cometeu erros ao escolher pessoas para liderar temas, liderar departamentos, determinadas funções, né, objetivos? Como tem sido a sua experiência? Você também poderia acrescentar à nossa lista aqui de alguns itens que também precisam ser observados, que a gente não falou? Se esse conteúdo é importante para você, se você entende que pode fazer diferença na vida das pessoas, de outros líderes, compartilha, segue a gente e volta para a gente poder ter um outro papo logo ali na frente, em outro episódio na Trincheira.